Olá pessoal, a aula de hoje é sobre pilhas, baterias e, consequentemente, a lei de Ohm-Pullet ou a lei de Pullet. Ok? Então vamos lá. O que precisamos, conhecer para um circuito? Nós já vimos os geradores, aliás, os resistores, mas os resistores não funcionam sem alguém que gere energia. Então esse alguém é o gerador. Tá? Ou seja, o gerador ele vai ser para nós alguém, algo que recebe um tipo de energia e consegue ele converter essa energia em energia elétrica. Nós estamos falando de um gerador elétrico. Então, por exemplo, as pilhas e baterias, que conseguem converter energia química em energia elétrica. Uma termoelétrica consegue converter energia térmica em elétrica. Um gerador de energia eólica, essas grandes pás aqui, gerador de energia eólica pega a energia do vento. Que energia é essa? Energia de movimento, energia mecânica. Então pega a energia do vento, que é mecânica, e transforma em elétrica. Um reator de energia nuclear, por exemplo, ele pega energia química, da reação química lá do núcleo de um átomo, transforma essa energia química numa energia térmica. Ou seja, a energia química não é transformada direto em elétrica. Ela aquece a água movimenta uma turbina e é essa turbina que gera energia elétrica. Então, uma transformação de química em térmica para obter a energia elétrica. Então, um gerador é sempre isso. É alguém que vai conseguir converter algum tipo de energia em energia elétrica. De forma esquemática, um gerador será isso aqui, ó. Ele vai ser, primeiro, alguém que tem uma força eletromotriz, aquilo que é medido em volts. O que é essa voltagem? Essa voltagem que tem dentro de um gerador é a voltagem que ele consegue gerar. Não quer dizer que você que está usando a pilha vai conseguir utilizar isso. Ele não representa o valor da tensão útil, tá? Agora, por que não representa? Porque os materiais que compõem aquele gerador, por exemplo, uma bateria aqui do lado, ó, existem vários materiais e todos esses materiais juntos oferecem uma determinada resistência, mas é algo que está dentro do gerador, então é chamado de resistência interna. A gente mede em ohms. Então aquele gerador, ele é capaz de gerar uma tensão que o quanto ele vai fornecer dela depende de quanto vai ser consumido internamente. Então o gerador ele gera uma corrente I. Consequentemente, ele é capaz de te gerar uma DDPU. Qual é a DDP que ele consegue colocar para o sistema externo, que você pode utilizar? O quanto você poderá utilizar a DDP útil, a parte utilizável, vai ser o total que ele gera, descontando ao menos aquilo que se encontra dentro do gerador, o que é perdido dentro, que é dissipado pelo próprio gerador. Se por acaso ele for chamado de gerador ideal, que aparece muito em exercícios, o que acontecerá? Se ele for um gerador ideal, não terá essa parcela aqui, ó, dissipada. E aí o U é igual ao E, ou seja, o total que ele gera é exatamente o quanto você poderá utilizar. Ok? Mas isso é somente num gerador ideal. Uma forma de descrever bem o seu gerador é através da curva característica dele, ou seja, uma curva que represente a tensão que ele pode te fornecer em função da corrente. A gente viu, acabou de ver que a equação do gerador é U igual a E menos RI. Ou seja, essa parte RI ela varia com a corrente. Então o U varia com a corrente. Mas o E é um valor fixo total que aquele gerador é capaz de gerar. Então o U é igual ao E menos alguma coisa. Então ele começa com o valor do E e vai diminuindo. Essa reta que nós temos aqui, ó, ela vai ter um ângulo de inclinação aqui embaixo
E aquele ângulo de inclinação está relacionado com essa resistência interna. A tangente dele é o E dividido pelo I de curto-circuito, que a gente chama. O que é esse I de curto-circuito? I de curto-circuito, ó, é isso que está aqui na figura ao lado. É como se você ligasse um terminal do gerador direto no outro. Um fio, ó, ligando o positivo no negativo. A gente representa o positivo, o tracinho grande lá da representação do gerador, pelo polo positivo. E o tracinho pequeno, o menor, pelo negativo. Então, se eu ligo um terminal direto no outro, a gente diz que colocou em curto-circuito o gerador. É como se você colocasse lá na tomada uma tesoura ligando um terminal ao outro, nos dois buraquinhos enfiasse uma tesoura. Dava um curto, estourava. Não faça isso, ninguém está pedindo para você fazer, ok? Mas é como se você fizesse aquilo que você também chama de curto-circuito, quando o positivo vai direto no negativo, tá? Um curto-circuito numa bateria não explode porque existe uma resistência interna da bateria, mas faz com que passe bastante corrente, a maior corrente possível de curto-circuito. Isso diz que se você colocar uma bateria em curto, ela vai se desgastar rapidamente, tá? Essa corrente de curto-circuito é fácil de determinar, ó. É a força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Ok? Não tem nada de complicação, são dois elementos conhecidos: a tensão gerada e uma resistência interna que consome uma parcela do que foi gerado. Ok? Então é isso aí. No caso de um circuito, gente, ó, onde tenha um gerador e uma única resistência externa, que está na figura representada por R1, por isso que os conteúdos anteriores são importantes, pode ser que você tenha várias resistências no seu circuito. E aí você faz série paralela e consiga transformar numa única. Então esse R1 representaria a resistência equivalente. E aí, portanto, o que eu faço? O que a gente chama de equação de Ohm-Pullet? É quando você tem um gerador ligado numa única resistência. Você sabe a tensão nessa resistência, porque é a lei de Ohm, RI, e você sabe a tensão do gerador, U igual a E menos RI. Se a gente igualar essa tensão, aquilo que o resistor usa é aquilo que o gerador pode fornecer, e isolar a corrente, eu conheço essa corrente que circula para esse circuito aqui, ó, que é um circuito que tem apenas um resistor ligado ao gerador. Essa lei que te dá a corrente é chamada lei de Ohm-Pullet. Ok? Então é isso aí, uma equação importante para um tipo de circuito. Se a gente conseguir resumir o nosso problema a esse circuito, você poderá tranquilamente usar essa equação. Ok?